Oi, gente! A paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo vai você clicar muito no gostei, tá bom? Porque eu fico sabendo que o vídeo foi edificante, que abençoou a sua vida. Então não deixa de clicar em gostei, tá bom, gente? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, vem fazer parte dessa grande família, o qual tem crescido a cada dia mais. Se você quer saber um pouco mais sobre o meu dia, sobre a minha rotina, me siga lá no Instagram. Eu sempre estou lá no Instagram, eu sempre respondo vocês quando vocês me chamam lá no direct, quando vocês querem tirar alguma dúvida, quando vocês querem fazer alguma pergunta. Então eu sempre estou lá no Instagram. Então me segue lá, @BrunaQueiroz545, ok? Gente, eu já vou pedir para vocês ignorarem, tá bom? A questão da iluminosidade, porque eu tô gravando de noite, porque pra mim tá sendo o melhor horário pra mim poder gravar pra vocês vídeos. Então eu vou pedir pra vocês me perdoarem, tá bom? Se a qualidade da iluminação não ficar tão perfeita, tão boa pra vocês. Mas como eu disse em alguns vídeos anteriores, está tendo obra aqui nos prédios, nos apartamentos, porque é um condomínio recente, foi construído muito pouco tempo, então tem muitas pessoas ainda que estão se mudando e estão fazendo reforma. Então durante o dia fica mais complicado de eu poder gravar vídeos para vocês. Sempre pode vir de sair algum barulho de fundo, então eu prefiro, evitar e tá gravando de noite pra vocês, ok? Então eu espero muito mesmo que vocês me perdoem, tá? A respeito dessa questão da luz. Bom, gente, o vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, eu vou estar falando sobre a minha busca pelo batismo com o Espírito Santo, que foi durante 5 anos, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês, com esse vídeo, um pouquinho dessa minha experiência, tá bom? Como é que foi, como é que eu me senti, tá? Então vai ser isso. Bom, gente, logo assim, de quando eu aceitei a Jesus, reconheci a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu automaticamente, de imediato, eu não tinha tanto entendimento a respeito da palavra, das Santas Escrituras, e eu não tinha muita compreensão. Então, eu logo assim, quando aceitei a Jesus, eu não entendia muito bem essa questão do batismo com o Espírito Santo, qual era a funcionalidade disso, o porquê disso e etc. Então eu não tinha aquele anseio, aquele desejo, de ser batizada com o Espírito Santo, por não ter tanto entendimento e conhecimento a respeito do significado do batismo com o Espírito Santo. Mas com o passar dos anos, conforme eu fui amadurecendo espiritualmente, fui tendo o anseio, o desejo pela leitura da palavra, eu passei a compreender e a ter o discernimento do que era o batismo com o Espírito Santo e a importância de ter esse revestimento de poder, essa capacitação espiritual. Então, a partir do momento que eu obtive o conhecimento, a respeito do batismo, eu comecei a anseiar, a desejar em ser batizada com o Espírito Santo. Então aquilo ali começou a arder dentro de mim, sabe? Eu comecei a sentir o anseio, o desejo em ser batizada com o Espírito Santo. Então foi aí que começou a minha saga, que eu costumo dizer, começou a minha saga pela busca pelo batismo com o Espírito Santo. E como vocês viram no título, levou 5 anos para que Deus viesse me batizar com o Espírito Santo. Eu vou aqui dizer que não foi fácil, tá? Muitas das vezes eu me sentia triste, eu me sentia frustrada. Muitas das vezes vinha aquele pensamento, sabe, de que eu não era digna de receber o Espírito Santo. Vinha aqueles pensamentos também na minha mente, como se algo de errado tivesse em mim, como se eu estivesse fazendo algo que desagradasse a Deus. Então o inimigo, ele oprimia muito a minha mente com esses tipos de pensamento, porque eu buscava muito, eu pedia muito a Deus, eu sempre pedia a Deus, sabe? E nas minhas orações eu colocava isso diante de Deus, eu fazia propósito, eu subia monte, eu fazia campanha, e aquilo ali não se concretizava sobre a minha vida. Então o inimigo, ele começava a
colocar setas, ele começava a colocar esses tipos de pensamento na minha mente, esses pensamentos negativos de que eu não era digna, de que eu não iria receber. Eu via Deus cumprindo essa promessa na vida de outras pessoas e às vezes eu ficava até, sim, chateada, sabe? Eu sei que esse sentimento nós não devemos ter, tá, gente? Hoje eu compreendo de que aquele sentimento que eu tinha não era um sentimento que vinha de Deus, sabe? Talvez até um sentimento de inveja, porque eu via Deus se manifestando na vida das pessoas, eu via Deus cumprindo essa promessa na vida das pessoas e às vezes eu ficava entristecida, eu ficava chateada, porque a outra pessoa recebeu. E muitas das vezes eu indaguei ao Senhor, eu questionava Deus, eu até questionava a vida espiritual das outras pessoas, porque eu me achava melhor, né, aos meus olhos. Eu era uma pessoa que orava muito, que jejuava, que buscava, que clamava. Ao meu ver, eu estava, assim, perfeita, pronta para ser batizada com o Espírito Santo. E às vezes eu via aquela pessoa que às vezes, ao meu ver, né, por isso que a Bíblia vai falar em 1 Samuel que nós não temos que julgar a aparência. Deus virou para Samuel e falou: Samuel, não olha para a aparência, porque eu sondo o coração, eu conheço o coração. Então a gente não tem que julgar pela aparência, porque às vezes aos nossos olhos a gente acha que aquela pessoa não ora tanto, não busca tanto, como nós estamos buscando e pedindo diante do Senhor. E a gente acaba colocando isso em pauta. Tipo, dizendo: essa pessoa não é merecedora, essa pessoa não é digna, porque ela não ora tanto, ela não busca tanto, ela não pede tanto e ela recebeu. Só que Deus, ele sonda o nosso coração. Deus, ele não olha para o nosso externo, para sabe, aquilo que está por fora, mas Deus, ele sonda o que está dentro de nós, ele discerne todas as intenções do coração. Então eu pecava muito também referente a isso, porque eu achava que as outras pessoas, ao meu ver, não era tão digna, tão merecedora de receber, por eu achar de que aquela pessoa não buscava tanto, não se consagrava tanto, não tinha tanta responsabilidade, não frequentava tanto a igreja, aos cultos e etc. E esse pensamento era um pensamento totalmente errado e que não era louvável diante do Senhor. Hoje eu entendo, hoje eu compreendo de que essas minhas ações fez com que essa promessa fosse tardia sobre a minha vida, entendeu? Porque eu ficava com esses tipos de pensamento e isso acabava me trazendo uma grande frustração, gente. Eu acabava ficando muito frustrada mesmo, sabe? E eu tinha épocas que eu falava assim: eu não vou buscar mais, eu não quero mais saber de batismo do Espírito Santo, porque eu peço, tipo, barganhando com Deus, né? Porque às vezes a gente faz isso. A gente somos seres humanos, a gente somos falhos, estamos sujeitos a errar, a pecar, entendeu? Então, a gente acaba pecando contra Deus naquilo que sai da nossa boca. E eu falava: não quero mais ser batizada com o Espírito Santo, porque eu peço tanto, eu busco tanto e Deus não me concede, parece que Deus não quer me conceder. Eu às vezes tinha esse tipo de pensamento, sabe? De como se Deus não quisesse me dar essa bênção, como se Deus não quisesse concretizar, sabe, isso sobre a minha vida, e era um pensamento totalmente errado. Eu sei que isso era influência também do adversário, porque ele sabia que eu ansiava muito, que eu desejava muito, porque isso ardia no meu coração, porque eu queria fazer a obra de Deus, eu queria fazer a obra do Senhor com eficácia, com autoridade, com entendimento, com essa capacitação espiritual. Então eu buscava muito, eu queria muito ser batizada com o Espírito Santo. Longos anos, bem assim, difíceis, sabe? Mas chegou um tempo, um período, durante esses 5 anos, que Deus fez eu entender e compreender que Deus não iria realizar as coisas no meu tempo, no meu modo, na minha vontade, no meu querer. Não, Deus ia fazer tudo conforme a vontade dele, tudo conforme o querer dele, tudo conforme no tempo dele. Então, quando Deus fez eu entender que havia um tempo determinado para todas as coisas, foi quando eu descansei a minha mente, foi quando eu descansei
o meu coração, foi quando eu coloquei dentro de mim: eu vou confiar no Senhor. Porque se o Senhor disse que vai fazer, então Ele vai fazer. Porque a palavra diz que Ele vela para cumprir com a sua palavra. Deus falaria e não cumpriria? Não, porque Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus tem o cuidado de cumprir tudo aquilo que Ele fala para mim e para você. E Deus já havia usado muitas pessoas, muitos profetas para falar que Ele iria me batizar com o Espírito Santo, de que eu ia ser sim capacitada, revestida deste poder. Então eu tinha que confiar e descansar no Senhor, porque a ansiedade, o desespero estava impedindo de eu receber a minha bênção. Então foi quando eu lancei sobre o Senhor a minha ansiedade e eu fui e falei: no tempo de Deus, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, Ele vai realizar, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel. Então Ele vai fazer. Então eu descansei meu coração, continuei a clamar, continuei a pedir, mas com aquela tranquilidade, com aquela paz no coração, sabe? E não tive mais esses pensamentos de que pessoas eram melhores que eu, ou de que as pessoas não eram merecedoras e etc. Não, aquilo ali caiu por terra, porque Deus me deu a paz que excede todo o entendimento. Então eu fiquei tranquila. E eu vou dizer para vocês que foi quando eu tomei essa atitude, foi quando Deus veio e realizou sobre a minha vida esta promessa, essa vitória. Assim, eu vou dizer para vocês, não é fácil. Eu sei que às vezes você está clamando muito, você está pedindo muito, às vezes você já tem anos de você pedindo, buscando ao Senhor, mas eu sei que é difícil, eu sei que às vezes vem a frustração, às vezes vem o desânimo, às vezes a gente vem esses pensamentos, como eu citei aqui para vocês, mas você tem que perseverar e confiar no Senhor. Você tem que ter fé e entender que no tempo do Senhor, o Senhor Ele vai fazer, o Senhor Ele vai concretizar. Porque para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. Então Deus Ele não trabalha da mesma forma que nós. Deus Ele não pensa da mesma maneira que nós. A palavra do Senhor diz a respeito disso lá em Isaías 55. Então a gente precisa entender que Deus Ele vai fazer, que Deus Ele vai realizar, mas sim no tempo dele, sabe? Não no nosso tempo. Por mais que você talvez esteja falando: Bruna, eu oro, eu clamo, eu busco, eu subo um monte, desço um monte, mas eu não vejo nada acontecer. Não questione, não murmure, não fique indagando a Deus, não fique culpando outras pessoas, não haja dessa forma. Você tem que confiar em Deus e ter fé de que no tempo determinado do Senhor, Ele vai fazer sim, Ele vai realizar sim, porque Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, para terminar. Então, durante esses 5 anos, teve muitos obstáculos, gente, muitas barreiras para fazer com que eu desistisse, para fazer com que eu parasse de buscar, ou até mesmo de não crer de que Deus iria fazer sobre a minha vida. Mas nós temos que ser perseverante, sabe? E passar isso, sabe? Ultrapassar todas essas questões e confiar somente no Senhor. Crer, gente, porque tudo é possível ao que crê. Então seja perseverante e tenha isso no teu entendimento, que Deus Ele vai fazer sim quando chegar o tempo determinado por Ele para fazer sobre a tua vida, amém? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que de alguma forma te ajude, te abençoe, te edifique. Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Me siga lá no Instagram, @BrunaQueiroz545. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo.